Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém, irmãos. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nos concede a Tua graça, Senhor, de modo especial, Deus, para que pecadores indignos, meu Pai, que tiveram já o privilégio de Te adorar, Senhor, possam também, meu Deus, ser transformados pela Tua palavra, Deus. Tua palavra, meu Deus, a pregação da Tua palavra, Senhor, que é o que dá vida, Senhor, à Tua igreja, Deus. O Senhor possa usá-la, Pai, em nossas vidas, para que possamos, meu Deus, receber, Pai, o cumprimento das promessas que o Senhor dá à Tua igreja, meu Deus, de que no Teu santo dia, meu Deus, Tua igreja reunida, o Senhor falará ao coração do Teu povo, Senhor, através do Teu Espírito Santo. Que o Senhor possa nos abençoar, meu Deus, com o entendimento e com a prática da Tua palavra, Senhor, com a transformação, meu Pai, que nenhum homem é capaz de operar em si mesmo, que necessita completamente de Ti, meu Deus. Que o Senhor possa trabalhar em nossos corações, Deus, para que nossa vida, meu Deus, seja Tua de fato, Senhor, e isso possa ser visto. Desvenda os nossos olhos, Pai, para que a gente possa contemplar as maravilhas do Teu santo Evangelho. É no nome do Teu Filho amado Jesus que nós oramos, Senhor. Amém. Irmãos, a escravidão é algo muito, muito complexo, né? Hoje a gente não é mais escravo como as pessoas eram escravas antigamente, né? Tanto por questões raciais quanto também por questão de serem derrotados na guerra. A gente não é escravo nesse sentido. No entanto, a gente sabe que nós recebemos influências de tantas formas em nossas vidas que, de algumas maneiras, nós somos mais escravizados na forma que nós vivemos hoje do que os escravos antigamente. Por exemplo, irmãos, é quase que automático. A gente não consegue passar muito tempo sem colocar a mão no celular. E outros hábitos que nós temos, que quase que são escravizantes mesmo, determinados alimentos. Né? Por exemplo, o açúcar, irmãos, ele mata mais do que qualquer outra droga. As pessoas morrem mais de diabetes do que com overdose de qualquer droga. Então vejam, a gente não é escravizado mais, nós não somos mais escravos no sentido antigo, né? De você estar acorrentado, de você ter uma pessoa com um domínio completo sobre a sua vida. No entanto, nós somos escravizados de muitas outras formas. Nosso texto vai falar um pouco a respeito da escravidão, também nesse trecho que nós lemos. Vejam, irmãos, a gente tem meditado aqui na carta aos Efésios, a gente tem, né, graças a Deus, pela graça do Senhor, semana passada terminamos o primeiro capítulo, e eu tenho dito para os irmãos que essa carta que o apóstolo Paulo escreveu a essa igreja que ficava nessa cidade de Éfeso, é uma carta muito especial. Obviamente toda a escritura é inspirada por Deus, mas essa carta ela tem algumas características que faz com que ela seja considerada por muitos teólogos como a carta mais importante que o apóstolo Paulo já escreveu. Porque ela é um resumo de toda a fé cristã, das coisas mais importantes que a gente precisa saber e colocar em prática. Veja, Romanos, né, uma carta mais completa, se assim a gente pudesse dizer, do apóstolo Paulo. No entanto, ele foca muito nas questões doutrinárias. Ele praticamente vai até o capítulo 12, né, até o final do capítulo 11, só falando a respeito de questões doutrinárias. E o finalzinho da carta, do 12, então, ao final da carta, ao 16, é que ele vai pegar em questões práticas. Aqui em Efésios, ele faz um resumo mais, vamos dizer assim, mais bem equilibrado. Ele tem 3 capítulos de doutrina
e 3 capítulos de prática. É óbvio que na parte doutrinária a gente vai tirar ensinamentos práticos para a nossa vida e também na parte prática a gente vai tirar ensinamentos também doutrinários para a nossa vida. A gente vê que também, já falei para os irmãos, que essa carta foi escrita provavelmente não apenas para a igreja de Éfeso. Por que a gente diz isso? Porque todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve, no final, ele termina geralmente com uma saudação. Ele termina falando, se dirigindo a pessoas específicas, a muita gente específica nas igrejas que ele escreve. A gente vê em Romanos, tem uma lista muito grande de pessoas que ele saúda naquela igreja. E Éfeso é uma das igrejas que o apóstolo Paulo mais passou tempo. Ele passou 3 anos pregando naquela igreja, ele passou 3 anos ensinando naquela cidade. Então ele conhecia muita gente que fazia parte da igreja. E o fato dele saudar pouquíssimas pessoas no final da carta, dá a entender isso, que na verdade ele escreveu essa carta para que essa carta fosse circular. Ou seja, essa carta ela ficasse rodando entre várias igrejas, essa carta fosse copiada e outras igrejas também recebessem o mesmo conteúdo dessa carta. A gente vê que o conteúdo é meio impessoal, assim, não é tão pessoal quanto a gente encontra em outras cartas, que também é outro elemento que indica isso. E por isso, então, que ele está com esse resumo tão profundo da doutrina e da prática cristã, porque era o que ele queria que todas as igrejas soubessem a respeito de como a gente deve viver para a glória de Deus. A gente vê, né, que o apóstolo Paulo tinha um carinho especial por essa igreja, que ele, antes de voltar para Jerusalém, antes de ele ser preso, ele já sabendo que não ia mais ver esses irmãos, ele passa ali, ele faz questão de se encontrar com os irmãos, com os presbíteros da igreja e dá várias instruções, recomendações para eles de como eles deveriam conduzir a igreja do Senhor. Né? A gente tem a ideia de que o apóstolo Paulo conhecia tanta gente aqui nessa igreja, irmãos, que quando ele vai fazer esse encontro com os presbíteros, ele não vai nem na cidade. Ele chama eles para Mileto e ele se encontra com a liderança da igreja em Mileto, porque ele não queria se demorar muito tempo. O livro de Atos nos diz. Ou seja, se ele fosse para lá, ele tinha muitos amigos, muitas pessoas para falar. Então a gente entende que essa carta aqui, o apóstolo Paulo escreveu como um resumo de toda a doutrina bíblica que os irmãos precisariam saber. E a gente viu no capítulo 1, como ele começa já a carta, como é que ele introduz, o que é que ele vai falar. Ele vai falar justamente a respeito do plano eterno que Deus fez para poder salvar o seu povo. E a gente vê que ele vai louvar a Deus no versículo 3, que o versículo 3, irmãos, é um resumo de todo o capítulo, de todo o restante do capítulo. Alguns vão dizer que toda a carta está resumida nesse versículo aqui, que ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, ele louva o Pai, ele louva o Filho e ele louva o Espírito Santo. Ele diz: bendito Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, ele diz que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção, como eu falei para os irmãos, como a gente pregou, né? A melhor tradução aqui seria bênçãos do Espírito nas regiões celestiais em Cristo. Então ele dá um louvor ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nesse versículo, e no restante do capítulo, nós vimos, no restante dessa passagem, ele vai dizer por que nós devemos louvar o Pai, por que nós devemos louvar o Filho, e por que nós devemos louvar o Espírito Santo. E então, ele vai fazer uma oração. Nós vimos que ele encerrou o capítulo 1 com uma oração, dizendo: olha, o que eu falei foi profundo demais, e vocês não vão conseguir entender isso, a não ser que Deus, ele abra os olhos do entendimento de vocês, para que vocês possam entender o poder, a grandeza do poder que Deus usou para transformar o coração de vocês, o poder que Deus precisou operar para que vocês pudessem ser transformados da condição de pecado de vocês. E aí ele explica para a gente, né, ele termina a passagem dizendo que foi o mesmo poder que ele usou para ressuscitar Jesus Cristo de entre os mortos. É o mesmo poder que Deus usa em nossas vidas para trazer a salvação a nós. Então no capítulo 2, irmãos, ele vai continuar agora falando sobre a salvação, só que agora por outro ângulo. A gente vê que no capítulo 1, ele fala verdades profundas, coisas que a gente não consegue nem entender completamente. Ele começa na eternidade, falando da predestinação, da eleição de Deus pelo seu povo, e ele termina também na eternidade, dizendo que a gente vai ser conduzido até a glória pelo Espírito Santo. E agora então, no capítulo 2, irmãos, ele vai continuar falando sobre a salvação, só que agora de um ângulo mais terreno, de uma forma que a gente consegue enxergar melhor, né? Como se ele tivesse da eternidade, falando da salvação no capítulo 1, e agora no tempo e no espaço, ele fosse falar a respeito então da salvação. E ele então começa a passagem, irmãos, dizendo que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Essa é a condição do homem, essa é a contribuição do homem para a salvação. Ele estava morto nos seus delitos e
pecados. Na nossa Bíblia, irmãos, a primeira expressão que aparece no capítulo 2 é ele vos deu vida. No texto original, essa expressão não está aqui. Sendo que se os irmãos pararem para olhar depois com atenção o texto, os verbos que estão aqui, eles não são o verbo principal. O verbo principal da passagem, irmãos, só vai aparecer lá no final da passagem, quando vai dizer que Deus nos deu vida, lá no versículo 5, né, que ele vai repetir a expressão, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Então a passagem ela fica um pouco estranha, a forma que o apóstolo Paulo escreveu. Ele escreveu de propósito do modo estranho. Só que os tradutores eles preferiram trazer o verbo para frente e botar logo que ele nos deu a vida, para que ficasse mais fácil, as pessoas quando fossem ler, ficasse mais fácil o entendimento. Mas se a gente fosse seguir o fluxo natural aqui que o apóstolo Paulo queria que fosse seguido, depois que ele termina de dizer que a gente recebeu a plenitude das bênçãos, ele vai dizer, e estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ou seja, ele vai dizer, veja qual a condição de vocês. Veja como foi que Deus encontrou vocês para poder salvá-los. Ele diz, vocês estavam mortos nos delitos e nos pecados de vocês. A condição, irmãos, do ser humano é de morte. A condição do ser humano, irmãos, é de algo que não tem condição de ser um problema resolvido. Se a gente parar para pensar, irmãos, a morte, o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, ele vai dizer que a morte é o último inimigo a ser vencido. Ele vai dizer que a morte, irmãos, é algo que de fato destrói, acaba com os nossos sonhos. A gente, irmãos, com certeza todos nós aqui já perdemos alguém que nós amamos, nós já participamos de um velório, de um funeral, e é algo terrível, irmãos. É algo terrível, porque você está ali com aquela pessoa e até demora muitas vezes para cair a ficha, porque aquela pessoa ainda parece estar ali. Visivelmente, você ainda consegue olhar para aquela pessoa, mas ela não está mais ali. Você nunca mais vai encontrar com aquela pessoa, porque acabou. Porque a morte é o fim. Não tem mais o que ser feito. Não é uma pessoa que está com uma doença grave, que você ainda pode tentar buscar na medicina, ainda pode tentar esperar por um milagre. Não, irmãos, a morte ela traz o fim à existência humana. E então, é dito a nós, irmãos, que nós nos encontramos nesse estado diante de Deus. A morte, irmãos, que acaba, que destrói. Quando a gente pensa em morte, irmãos, a gente pensa na frieza, porque é justamente isso que muda, né? Quando a pessoa morre e você vai lá no velório e muitas vezes querem dar um beijo naquela pessoa que morreu e a única coisa que você vai sentir é a frieza. Você não vai mais sentir o calor humano, você vai sentir uma frieza. Se não forem feitas as tratativas adequadas ali com o corpo, o que nós iremos sentir ali também será um fedor, irmãos. Será algo podre. Né? E a morte tem a ver com isso, com a corrupção física, com a destruição completa daquilo que uma vez era tão glorioso. Uma pessoa que viveu e talvez tão bela, e talvez uma vida tão saudável, e talvez uma vida tão cheia de coisas, de qualidades. Mas a morte traz fim a tudo isso. E é assim que o apóstolo Paulo diz que nós estamos. E não apenas uma morte física, irmãos, que já é terrível. Mas ele diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Ele diz, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Demonstrando aqui que de fato, irmãos, Deus ele cumpriu a promessa que ele havia feito a Adão, de que se ele pecasse, se ele comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, a morte ia tomar conta dele, ele ia morrer. E de fato, irmãos, todos nós nos encontramos naturalmente no estado de morte. Mortos nos nossos delitos e pecados, que aqui no contexto são sinônimos, né? Ele quer enfatizar aqui a nossa morte como é grave, porque uma morte física, irmãos, por mais que ela seja algo terrível, Deus ele é poderoso, irmãos, para com simplesmente o seu poder, com um estralar de dedos, com um chamado como ele fez com Lázaro, ou como ele fez com o filho da viúva de Naim, ou como ele fez com a menina, com a filha de Jairo, ele traz a resistência a uma pessoa que já está morta. Mas se nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, irmãos, o problema não é tão fácil assim de ser resolvido. Como ele falou aqui já, qual o poder que precisou ser utilizado para trazer-nos de volta à existência, para nos ressuscitar.
E ele vai querer explicar então, irmãos, com mais profundidade ainda, o que significa estar morto nos nossos delitos e pecados. Significa que a gente está parado? Ele diz, não. Pelo contrário, a gente está andando, ele diz no versículo 2, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Veja, irmãos, ele diz que nós estamos mortos e caminhando nos delitos e pecados. Veja como isso é grave, porque isso é pior do que a morte. Você está morto, mas você ainda está vivo para algo. Você ainda consegue caminhar para algo e é para o pecado. Ele diz, vocês andaram nos delitos e nos pecados de vocês. Está morto para fazer qualquer coisa que preste, para fazer qualquer coisa que seja bom, que seja agradável, mas para fazer o mal, completamente vivos, irmãos. Ele diz, a gente anda segundo o curso deste mundo. É como, irmãos, você está num rio e a maré está ali e você está simplesmente achando que está parado, né? Isso acontece muito no mar. Você entra no mar e aí você acha que você está parado, né? Você entra ali numa reta e você se distrai ali conversando com as pessoas dentro da água. E se você olhar para a praia de novo, você vai perceber, se a correnteza estiver forte, você pensando, achando talvez que está parado, você já se moveu muito para o lado. Ele diz, nós mortos nos nossos próprios pecados, andando na direção em que esse mundo está andando, para a destruição, irmãos. Porque é isso que a Bíblia fala a respeito do mundo, do destino desse mundo. Lá em 1 João ele diz, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. E ali quando fala que o mundo passa, irmãos, é dizendo que tem uma força que vai empurrar o mundo para fora, ele vai deixar de existir. Ele diz que nós, irmãos, quando nós achamos que estamos parados, nós na verdade estamos caminhando na direção da morte e da destruição causada pelo caminho que temos trilhado pelos nossos delitos e pecados, caminhando em direção a esse mundo, andando simplesmente no ritmo da maré, irmãos. Nós nunca estamos parados na vida. Ou nós estamos nos aproximando de Deus, irmãos, ou nós estamos nos afastando de Deus. Nós nunca estamos parados, absolutamente nunca. E nós temos esse auxílio, então, do mundo. Porque se nós formos olhar para fora de nós, é como se praticamente tudo fosse um incentivo para que nós façamos as coisas erradas. Tudo é um incentivo para que nós cometamos pecados diversos. Tudo é um incentivo, irmãos, para que nós vivamos do modo mais ímpio possível. Para você não viver tão ímpio assim, você tem que fazer algum esforço. Porque se nós olharmos para o mundo ao nosso redor, irmãos, e nós temos esse costume, nós somos feitos assim. Deus nos criou para refletir a imagem e semelhança dele. Mas nós estamos vivendo nesse mundo, irmãos, e muitas vezes refletindo a imagem e a semelhança desse mundo. Tem um ditado que diz que nós somos a média das pessoas que estão à nossa volta. E muitas vezes nós estamos, irmãos, vendo as pessoas praticando tantas perversidades que nós caminhamos nessa mesma direção. Vou dar um exemplo, irmãos, muito claro disso. Fizeram uma pesquisa e perceberam que na década de 80, onde o sinal da Globo ia chegando, o número de divórcios, eles iam aumentando. O local onde não tinha televisão, eles não tinham tanto divórcio, quanto os locais onde as televisões estavam chegando. Por quê, irmãos? Obviamente é algo complexo, mas uma das explicações, um dos motivos é porque as pessoas ficavam vendo tanto na novela as traições, os adultérios, os divórcios, e isso foi normalizando na mente delas, porque o que elas estavam vendo ao seu redor era que aquilo ali ficava muito normal, né? Antigamente, se uma pessoa ela passasse por um divórcio, ela ia ser vista na sociedade como uma pessoa completamente afastada da sociedade, era algo feio, era algo ruim, era algo triste. Hoje é a coisa mais normal do mundo, irmãos. A coisa mais normal do mundo é todo tipo de pecado. Na verdade, o anormal hoje é quando você vai dizer que você não está traindo o seu marido, a sua esposa, você está querendo buscar viver uma vida de fidelidade. Isso é que é o anormal. Veja como o curso do mundo, irmãos, nos vai levando para longe da vontade de Deus e vai fazendo com que isso pareça ser normal. E é tão normal, irmãos, não buscar a Deus. É tão normal, irmãos, viver no máximo, talvez, apenas uma vida religiosa. É tão normal a gente apenas, talvez, de vez em quando, frequentar a igreja. É tão normal, irmãos, a gente fazer algumas poucas obras cristãs e passarmos o resto da nossa vida de um modo ímpio.
que isso foi normalizado nas próprias igrejas, irmãos. É normal que as pessoas elas não queiram, mesmo dentro da igreja, se dedicar ao Senhor, dedicar sua vida a Cristo, viver não para si mesmo, mas para o evangelho do Senhor. O anormal, irmãos, a gente fica impressionado. A gente vê uma pessoa que está realmente querendo dedicar a vida dela a Deus, a gente fica impressionado, porque isso é algo tão incomum. Sendo que nós fomos criados, irmãos, para isso, para glorificar a Deus. Ele diz que nós andamos segundo o curso desse mundo. Ou seja, o mundo, ele nos puxa, ele nos leva para longe de Deus. Mas também segundo o príncipe da potestade do ar. Ele diz que agora atua nos filhos da desobediência. Ele está falando aqui, irmãos, de Satanás. Ele está falando que o mundo, ele nos influencia para longe de Deus. E está falando que Satanás também exerce essa influência. E não apenas, irmãos, somente através de possessão demoníaca, mas em todas as coisas, irmãos, que nós nesse mundo podemos viver para distante de Deus. Porque se nós pararmos para pensar, irmãos, qual foi a influência que Satanás utilizou em relação a Adão e Eva? O que foi que ele disse para Adão e Eva? Satanás ele não disse para Adão e Eva, me adorem. Ele disse, façam aquilo que está no coração de vocês. Ele disse, não tenham Deus como referência da vida de vocês. Vivam do jeito de vocês. E quando nós, então, irmãos, não estamos sob a influência de Deus, nós estamos sob a influência de Satanás. Veja, Santo Agostinho, ele falava que o homem é como um cavalo, que ou ele está montado, que sempre tem alguém montado nele. Ou é Deus, ou é Satanás quem está montado em nossas vidas e conduzindo com a rédea em qual caminho nós estamos caminhando. Ou Satanás, ou Deus, irmãos. Satanás, então, o príncipe da potestade do ar, é o nome que é usado aqui, porque no capítulo passado e também ainda nesse capítulo, ele vai falar a respeito, né, ele vai falar que Jesus ele está assentado, né, acima de todo principado e potestade. Então ele usa esse nome para se referir a uma das forças sobre as quais Cristo está acima, mas que Satanás ele exerce o seu poder nesse mundo e a sua influência, como eu disse, pode ser vista. Ele está falando aqui no capítulo 2, irmãos, o que a gente pode ver. Nós podemos ver, irmãos, o mundo nos conduzindo para longe de Deus. E nós podemos ver também a influência satânica, irmãos, em tantas áreas da nossa vida, nos conduzindo juntamente com o mundo para distante de Deus. Essa expressão aqui que é usada, irmãos, para falar que nós estamos andando, sendo conduzidos, era uma expressão que era usada na época no Império Romano para falar a respeito de um soldado que ele desertou, ou seja, que ele abandonou o exército. E ele então era amarrado, ele era acorrentado nos seus punhos e nos seus tornozelos, e eles iam caminhando em direção à punição, à sentença de morte que eles iriam receber. É assim que a Bíblia fala que nós estamos caminhando nesse mundo. Foi assim o estado que Deus nos encontrou, estando mortos nos nossos delitos e pecados, sob a influência de Satanás e desse mundo. Nós como escravos, irmãos, sendo carregados, sendo levados para o matadouro, para a destruição, para a punição, para a sentença dos seus crimes. E a gente parar para pensar dessa forma, parece que nós somos vítimas. Mas ele destrói qualquer hipótese de nós pensarmos isso, porque ele continua dizendo no versículo 3, irmãos, entre os quais também nós andamos outrora, e ele diz, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O apóstolo Paulo, irmãos, ele não está dizendo, olha, coitado dos seres humanos, porque eles estão caminhando ali, porque eles estão seguindo simplesmente o curso do mundo. Coitado dos seres humanos, porque eles estão sendo obrigados a... Satanás está exercendo uma influência tão forte neles, que está conduzindo eles de uma forma que eles não têm como resistir. Mas não, irmãos, o apóstolo Paulo termina dizendo, de fato, o mundo e Satanás nos influenciam e nos carregam na direção distante do Senhor. Ele diz, mas é o nosso próprio pensamento, a nossa própria vontade, a nossa própria natureza, nosso próprio coração nos inclina para praticarmos essas coisas terríveis. E aí muda a imagem, não é uma pessoa escravizada, acorrentada, mas é como um viciado em droga, que ninguém está obrigando ele a fazer o uso daquela substância para destruir a sua própria vida, mas ele mesmo é quem vai lá, toma, pega, e ele encontra prazer naquilo que está destruindo a vida dele. É exatamente essa a condição do ser humano, irmãos. Ele caminhando
E muitas vezes parece que é por obrigação que ele está caminhando na direção para longe de Deus. Mas é aquilo que o seu próprio coração deseja, é aquilo que o seu próprio coração quer. E muitas vezes nós vamos encontrar, irmãos, pecadores, pessoas que estão distantes do Senhor, ou até mesmo que estão na igreja, e elas dizendo que elas querem abandonar essa vida, elas querem parar de viver dessa determinada forma, irmãos. Mas elas estão escravizadas pelo pecado, e na verdade, na maior parte do tempo, irmãos, a gente está insatisfeito e a gente está triste e preocupado com as consequências das nossas ações. A gente não quer parar de usar a droga, a gente quer parar de fazer com que ela destrua a nossa vida, mas a gente quer continuar sentindo aquele prazer que a droga pode dar, ou qualquer outro pecado, ou qualquer outro prazer, irmãos, distante do Senhor. Porque na verdade, a Bíblia nos deixa claro, irmãos, que o homem ele não é uma vítima do pecado, mas ele é o ator, ele é aquele que pratica, ele é o praticante do pecado, é aquele que traz o pecado à existência, irmãos. O pecado ele está no nosso coração e nós trazemos ele à existência nesse mundo. Ele diz, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Vejam, irmãos, que condição, que é a condição humana. Veja que condição é a condição de uma pessoa que está vivendo em seus pecados. Não é uma condição, irmãos, parecida com aquela que a gente vê na televisão, que a gente vê nos filmes. Se você for olhar, irmãos, para a forma que o pecado ele é falado em nosso meio, é como uma coisa maravilhosa, irmãos. O pecado é algo fantástico. O pecado ele é dito, né, como uma coisa maravilhosa. Você olha e o adultério é a coisa mais linda do mundo quando você vê num filme. Qualquer tipo de pecado, irmãos, a forma que ele é transmitido por esse mundo é uma coisa linda, parece ser maravilhoso, dá vontade de praticar quando a gente vê, porque parece que é a coisa mais maravilhosa do mundo, quando na verdade, irmãos, é uma condição de escravidão, é o que destrói a sua vida, é o que lhe leva e lhe conduz para a morte, é o que faz com que você, sem resistência alguma, junto com tudo que está à sua volta, o mundo e Satanás, você esteja sendo conduzido para a destruição e para a miséria completa. Não há beleza alguma nisso, irmãos. Veja os termos que são usados. Por natureza, filhos da ira. Filhos da desobediência. Sob a influência de Satanás. Carregados e conduzidos por esse mundo. Estando mortos nos delitos e pecados. Veja que de fato, irmãos, é uma condição de morte. É uma condição que não é desejável para ninguém. É uma condição, irmãos, que se a gente entender de fato o significado de todas essas coisas, você não vai desejar nem para o seu pior inimigo, você não vai querer que uma pessoa viva nesse estado. Mas infelizmente, irmãos, essa é a forma que a maioria dos seres humanos estão vivendo. E o apóstolo Paulo faz questão de dizer, é a forma que também todos nós, se nós não estamos mais vivendo dessa forma, mas nós já vivemos também dessa forma. E veja, irmãos, que a condição, humanamente falando, como que nós podemos nos salvar? Como que eu posso deixar de estar acorrentado? Como eu posso me libertar dessas correntes? Como eu posso me libertar do poder de Satanás, que é muito mais poderoso do que eu? Como é que eu posso me livrar das influências desse mundo? Como? Se eu sou um ser que espelha aquilo que está à minha volta e eu vivo nesse mundo, como que eu vou deixar? Como é que eu vou conseguir fazer com que o meu próprio coração, que é a fonte de todos esses males, ele deixe de governar a minha existência? Como, irmãos? É impossível. O homem ele não tem condição nenhuma de ele mesmo se libertar. Ele não tem força para quebrar as suas correntes. Ele não tem o desejo de ser livre. Ele quer continuar vivendo dessa forma, em pecado. Como eu disse, muitas vezes ele não vai querer as consequências desse estilo de vida, mas é o que ele quer para a sua própria vida. Ele quer praticar o pecado, ele quer viver distante de Deus, ele acha que a lei de Deus os acorrenta, quando na verdade a lei de Deus é que vai nos libertar. Veja exatamente isso que é dito no Salmo número 2, que os ímpios, eles se revoltam contra Deus, dizendo bem assim, arranquemos fora os grilhões, os laços que estão nos amarrando, que estão nos prendendo. Quando na verdade a lei de Deus, irmãos, ela nos protege da destruição e da morte. E toda vez que eu e você nós quebramos uma lei de Deus, toda vez que eu e você a gente olha para a lei de Deus e olha como algo que nos prende, e a gente olha para o pecado e a gente imagina ele como algo libertador, e o nosso desejo é pelo pecado, a gente mostra que nós ainda estamos sob influência, irmãos, do mundo, de Satanás e da nossa própria carne. E a gente não tem esperança nenhuma de sermos salvos por nós mesmos.
Mas, irmãos, versículo 4 diz, mas Deus. E essas aqui, irmãos, são duas das palavras mais importantes da Bíblia toda. Com certeza desse texto, mas da Bíblia toda, irmãos. E se a gente parar para pensar no significado dessas duas palavras, mais Deus. O que quer dizer a palavra mais, irmãos? É uma palavra que ela vai, de certa forma, se opor a tudo que foi dito antes, né? É uma conjunção adversativa, ou seja, ela vai dizer o contrário, ou vai agora, o curso da frase vai seguir numa direção completamente diferente daquilo que poderia se imaginar quando começou a ser dito, irmãos. Ele diz, mais Deus. Uma expressão parecida com essa aparece, irmãos, logo no começo da Bíblia, em Gênesis, no capítulo 3. O Gênesis capítulo 3, ele começa justamente com essa mesma palavra, mas. Só que em vez de Deus, é a serpente. E veja, estava tudo perfeito, irmãos, da forma que Deus criou. O mundo era bom e tudo era maravilhoso. E nós poderíamos refletir perfeitamente a imagem e a semelhança do nosso Deus. Mas a serpente entrou na nossa história, irmãos. E o que ela trouxe para nós foi justamente a morte e a destruição e a miséria. Fez justamente com que nós nos encontrássemos nesse estado aqui que foi descrito pelo apóstolo Paulo. Mas em oposição a isso, irmãos, ele diz agora mais Deus. Porque quando Satanás, de fato, ele entra na nossa história, irmãos, é para nos destruir. Mas quando Deus, ele entra na nossa história, irmãos, quando Deus, ele entra na nossa vida, é para nos dar vida. Ele diz, mais Deus. E sempre foi assim, irmãos. Sempre foi assim. A gente for olhar desde Gênesis. O homem, ele escolheu o pecado, ele se desviou do Senhor, mas Deus apareceu no jardim e trouxe esperança de salvação. A gente vê o ser humano novamente se destruindo no tempo de Noé e multiplicando o seu pecado e vivendo sem temor nenhum ao Senhor, mas Deus vai lá e salva Noé e sua família através da arca. E os homens de novo, irmãos, buscando se destruir, buscando estar juntos para multiplicar os seus pecados na Torre de Babel, mas Deus vai lá e destrói a torre e faz com que os homens se separem. E sempre é assim, irmãos. Se Deus ele deixar que a gente faça aquilo que está no nosso coração, a única coisa que a gente vai conseguir alcançar é destruição e é miséria. Mas quando Deus ele intervém, irmãos, quando Deus ele entra na nossa vida, veja, o povo de Deus estava lá escravizado no deserto, mas Deus apareceu para Moisés e falou com ele na sarça e trouxe libertação para aqueles escravos que não tinham esperança nenhuma de viver uma vida fora da escravidão, que nem sabiam que eram ser livres porque já nasceram escravos. Deus diz, eu ouvi o clamor do meu povo. Aqui o apóstolo Paulo diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia. Veja, por que foi que Deus trouxe salvação, irmãos? Porque o ser humano ele merece. Não, porque Deus é rico em misericórdia. E essa palavra misericórdia ela é maravilhosa, irmãos. Sabe por quê? Porque misericórdia é algo que, por definição, não pode ser merecida. E é melhor até às vezes, irmãos, do que usar a palavra graça. O apóstolo Paulo usa a palavra misericórdia aqui de um modo consciente, completamente consciente. Porque, veja, o que é a graça, irmãos? A graça é um favor imerecido, certo? Então é algo que aquela pessoa ela não merece, de fato, e você está dando para ela. Mas você pode conceder graça a uma pessoa boa. Você pode conceder graça a uma pessoa maravilhosa. Ela não merece algo, mas você quer dar algo para ela, você vai lá e você dá. Mas a misericórdia não, irmãos, a misericórdia é diferente. A misericórdia, o nome já está dizendo, a misericórdia, ela só pode ser exercida a alguém que é miserável. Ou seja, alguém que não merece, e não apenas não merece, mas ela merecia exatamente o contrário. Esses miseráveis, eu e você, pecadores, andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, segundo o nosso próprio coração, nós mereceríamos a destruição eterna e completa. Mas Deus sendo rico em misericórdia, ou seja, a misericórdia de Deus, a compaixão do Senhor em exercer o seu favor sobre pessoas que merecem a destruição, ela é imensa. A Bíblia geralmente vai usar sempre outra palavra para enriquecer o termo misericórdia quando é usado na Bíblia. A gente vê lá em Lamentações, falando a respeito que as misericórdias de Deus não têm fim e se renovam a cada manhã.
A gente vê o apóstolo Paulo, o próprio apóstolo Paulo, quando ele vai falar em Romanos capítulo 12, vai falar a respeito da misericórdia de Deus, e ele diz as misericórdias do Senhor, ele fala no plural, para falar como as misericórdias do Senhor são tamanhas, são profundas, como é tão grande isso. E ele diz então que Deus, sendo rico em misericórdia, ou seja, Deus, ele consegue, irmãos, nos salvar, não é porque ainda existe alguma coisa boa na gente que Deus pode usar, não, é porque ele é rico em misericórdia. E por que ele fez isso? Porque ele pode ser rico em misericórdia, mas não querer exercer a sua misericórdia. Ele não é obrigado a exercer a sua misericórdia. O apóstolo Paulo diz, por causa do grande amor com que nos amou. Então veja, é a misericórdia de Deus aí. Por que a misericórdia de Deus é exercida? Por causa do seu próprio amor. Ou seja, o fundamento e a causa da salvação, irmãos, está completamente em Deus. Não tem nada em mim ou em você. Veja que é exatamente a mesma coisa, como eu disse, só que em outra linguagem que ele falou no capítulo passado. No capítulo passado ele usou o termo predestinou em amor para nos salvar. E aqui ele diz, ele exerceu sua misericórdia por causa do seu amor. Ele diz, e estando nós mortos em nossos delitos. Veja, irmãos, que interessante porque ele faz questão de repetir. Será que ele não já disse isso o suficiente? Que a gente está morto, que a nossa condição é de miséria, mas para que eu e você, a gente entenda o nosso imerecimento. Porque essa, irmãos, é uma das coisas que mais eu e você, a gente precisa entender. A gente não é grato a Deus, a gente não ama o Senhor verdadeiramente. A gente não consegue, irmãos, ser comovido pela salvação. A gente não consegue governar a nossa vida toda por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário, porque a gente não consegue entender o nosso imerecimento. A gente não consegue entender, irmãos, a nossa miséria, a nossa condição completa de desgraça, que não tem nada que você possa fazer, não tem nada. A nossa capacidade de entender essa misericórdia, ela não vai significar nada, irmãos, se o nosso coração não for transformado, se os nossos olhos não forem abertos para a gente entender o nosso imerecimento. Deus, ele pode fazer algo grandioso por mim, mas se eu me acho maravilhoso, se eu me acho grandioso, se eu me acho merecedor, então parabéns para Deus, ele fez, ele cumpriu a sua obrigação, porque ele deu algo grande para alguém maravilhoso como eu. Mas quando você entende que a misericórdia, ela foi exercida por você, justamente porque você é um miserável, que não merece nada da parte de Deus, você entendendo que você está morto, enquanto Deus está operando tudo isso, a salvação, você está morto nos seus delitos e pecado. E o que foi que ele fez? Nos deu vida. Nos deu vida. Irmãos, e nos dar vida seria algo bom. Mas a Bíblia diz que ele nos deu vida juntamente com Cristo. Ou seja, a vida que ele dá para o seu povo, irmãos, é a vida de Cristo. É a vida do seu próprio Filho. Isso aqui fala a respeito da doutrina mais profunda que o apóstolo Paulo faz questão de trabalhar nas suas cartas. É a carta, talvez seja a doutrina que ele mais fala, que a gente mais vai encontrar nas cartas do apóstolo Paulo, que é a doutrina da união com Cristo. Que ele está ensinando que nós, como igreja do Senhor, a gente está enxertado, a gente está unido, a gente está amarrado, a gente está grudado em Cristo. E que a forma que Deus trata o seu povo não é servos, que ele deu uma nova chance, não são amigos, que ele agora vai querer conviver mais um pouco, dando uma nova oportunidade de reatar a amizade. Não, irmãos, o relacionamento é mais profundo. Deus, ele olha para nós como se nós fôssemos o próprio Filho dele, Jesus Cristo. Veja, ele diz, ele nos deu vida juntamente com Cristo. E a gente, ao pensarmos em como Deus olha para nós, ele olha da mesma forma que ele olha para Jesus. Quando ele diz para Jesus, este é meu Filho amado, em quem eu sinto todo o meu prazer, por causa do que Cristo fez na cruz, por causa do que ele comprou na cruz. Deus pode olhar para a gente e dizer absolutamente a mesma coisa. Esse é meu Filho amado, em quem eu tenho todo o meu prazer, porque ele nos deu vida juntamente com Cristo. E ele faz questão de dizer, mais uma vez, irmãos, que isso é uma dádiva. Ele diz, pela graça sois salvos. Ele diz, a gente está morto nos delitos, mas Deus, pela graça, nos salvou. Pela sua graça, nos salvou. Sendo ele rico em misericórdia, por causa do amor com que ele nos amou,
Veja, irmãos, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus o tempo todo. É Deus, é a riqueza da misericórdia de Deus. É o amor de Deus, a grandeza do seu amor, irmãos. Que é o mesmo amor que é falado lá em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira, veja que forma que Ele amou o mundo. Não apenas dando o seu filho, que é maravilhoso, mas dando o seu filho por miseráveis. E é a graça de Deus, irmãos, que nos salva. Ele diz do mesmo jeito que juntamente com Cristo, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, Ele agora reitera isso dizendo no versículo 6, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Vejam que é a mesma coisa que ele fala no capítulo passado, no final do capítulo passado, irmãos, que ele disse que ele operou o poder, ele usou o poder dele, o poder que ele usa em nós é o poder que ele usou para não apenas ressuscitar Jesus dentre dos mortos, mas elevá-lo até as maiores alturas, acima de todo principado e potestade, tendo um nome que está acima de todo nome. Veja, ele diz que Deus, Ele nos coloca assentado nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, quando Deus ele olha para o seu lado, Ele vê Jesus ali, Ele vê todo o seu povo ali em Jesus. E por que foi que Ele fez isso, irmãos? Versículo 7 vai dizer, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Veja, irmãos, Deus quis revelar a sua glória, a sua grandeza. E é impressionante porque Deus ele não ganha tanto assim, irmãos. Quando ele revela a sua grandeza, a sua glória, porque Deus ele não precisa receber esse tipo de adoração. Veja, Deus ele não é uma pessoa, irmãos, que tem uma carência emocional e precisa que as outras pessoas fiquem dizendo como o Senhor é bom, como o Senhor é maravilhoso, como o Senhor é isso, como o Senhor é aquilo. Não, irmãos. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. É suficiente do Pai receber a adoração e amor do seu Filho e do Espírito Santo. É suficiente para o Filho receber a adoração e amor do Pai e do Espírito Santo. É suficiente para o Espírito Santo receber amor e adoração do Pai e do Filho. Mas Ele quis revelar essa glória para o mundo, para o universo, para os principados, para as potestades, para tudo que existe. E Ele então revela da modo mais profundo, fazendo com que eu e você, a gente esteja em Cristo nesse momento. E lembra que eu disse que alguns vão dizer que o versículo 3 é o resumo de tudo, porque de novo ele está voltando ali para o versículo 3, que ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, ele está falando ainda aqui dessa gloriosa bênção que Deus dá ao seu povo, fazendo com que eu e você, a gente possa não simplesmente ter a salvação para o futuro, para quando a gente morrer, a gente saber que temos a salvação, mas que hoje, que eu e você, a gente pode saber que hoje a gente pode ter paz, a gente pode ter alegria, porque nós já estamos lá no céu, irmãos. Ninguém pode nos arrancar de lá. É por isso que a gente pode ter a plena certeza da salvação, se de fato cremos no Senhor Jesus Cristo. Porque se a gente já está lá no céu em Cristo, a gente não vai ser tirado do céu, irmãos. O que é que vai poder me fazer me tirar do céu? O meu pecado? Sendo que eu já era assim antes de ser levado para lá. Se Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, irmãos, a nossa salvação é plena, é completa, é suficiente, por causa da riqueza da graça de Deus, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. E veja, irmãos, como isso é importante. Porque ele, mais uma vez, irmãos, já é a terceira vez agora que ele vai falar a respeito de graça. Ele falou da misericórdia, falou que a gente estava morto nos delitos e pecados, Agora ele vem repetir enfaticamente a respeito da graça de Deus. E vai explicar melhor a graça. Ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. E veja, irmãos, que ele diz, pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Na língua grega fica mais fácil de observar isso, porque essa palavra isto, ela não está concordando com a palavra fé. Né? Quando a gente lê aqui o texto, a gente entende, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós. A gente pensa, está falando da fé. Né? A fé não vem de nós. E ele não deixa de estar falando isso, irmão. Só que a palavra isto aqui, ela se refere a tudo o que foi falado no passado aqui. Desde o mais Deus, o isto, ele está dizendo, nada vem de vocês, nem a misericórdia, nem o grande amor, nem a graça, nada disso vem de vocês.
muito menos a fé. Ele diz, nada disso vem de vocês. Tudo isso é dom de Deus. Veja, é dom de Deus porque é a graça de Deus, porque é a misericórdia de Deus, porque é o amor de Deus, porque é a fé que Deus nos dá, e tudo de Deus, irmãos. E ele diz, não de obras, para que ninguém se glorie. Não tem como, irmãos, a salvação, o cristianismo, o evangelho, irmãos, é a única religião que é diferente de qualquer outra religião. Porque nessa religião, irmãos, na palavra de Deus, é Deus quem opera todas as coisas. Todas as outras religiões, irmãos, elas vão ter uma visão mais alta do homem e menor de Deus. O homem nunca vai ser tão incapaz quanto a gente lê o relato aqui em Efésios capítulo 2. Em nenhuma outra religião, em nenhum outro local. Em qualquer outra religião, irmãos, a gente vai poder fazer algo para cooperar com Deus. A gente vai poder fazer algo para realizar e para poder fazer com que os deuses eles possam olhar para nós. Porque todas as outras religiões, irmãos, fora o cristianismo, são religiões de obras. Você pode olhar, só existe o cristianismo, que é a religião da graça, e todas as outras religiões são religiões de obras. O islamismo, o judaísmo, todas as religiões, irmãos, eles vão confiar em alguma coisa que eles fazem. Se você for perguntar para qualquer pessoa de qualquer outra religião, por que é que ela, para onde ela vai quando ela morrer, e ela vai dizer que vai ser um lugar bom, e o motivo que ela vai dar vai ser porque ela fez alguma coisa. Porque ela fez alguma coisa. O cristianismo é a única religião que vai dizer, o que eu fiz para poder ser salvo foi estar morto nos meus delitos e pecados. Foi andar segundo o curso desse mundo. Foi andar segundo o príncipe da potestade do ar. Foi andar segundo as inclinações da minha carne. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele fez tudo o que era necessário para me salvar. Por isso que o cristianismo é a única religião, irmãos, que pode dizer não de obras para que ninguém se glorie. Quem que pode ficar orgulhoso dessa salvação, irmãos? Por isso que é uma loucura. Alguém querer ficar orgulhoso dizendo Deus me escolheu e ficar orgulhoso disso. Porque o que foi que você fez para ser escolhido? A única coisa que você fez foi pecar. E nem nisso você é melhor do que os outros, porque os outros são tão pecadores quanto você. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Ele salvou. Então não há espaço para a glória humana, irmãos. Não há espaço para que a gente possa encontrar algo em nós. Pelo contrário, em tudo a gente pode dar glória a Deus. Se a gente encontra fé em nosso coração, a gente pode dar glória a Deus porque foi Ele que colocou. Se a gente encontra um pensamento bom em nosso coração, a gente vai poder dar glória a Deus porque foi Ele, irmãos. Foi Ele, sempre foi Ele. Se for um pensamento puro, verdadeiramente, foi o Senhor Jesus que colocou em nossos corações, através do seu Santo Espírito. E ele fala então, irmãos, ele termina a passagem, versículo 10, dizendo, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou, para que andássemos nelas. Ele diz, pois somos feitura dele. Ou seja, irmãos, nós somos a palavra aqui quer dizer, nós somos uma obra de arte da parte de Deus. Nessa palavra feitura é poema. Então, Deus ele nos fez especificamente para que através de nós, irmãos, a glória dele seja manifestada nesse mundo. Veja como isso é grandioso, irmãos. E como a responsabilidade disso é profunda para os cristãos. Porque Jesus ele não está mais aqui, fisicamente, na terra. Ele deixou a sua igreja, que é o seu corpo. E com essa responsabilidade ele diz, olha, vocês foram criados em Cristo Jesus para as boas obras. Veja, quando a gente faz coisa boa, irmãos, é porque Deus ele nos criou para isso. E aí sim, agora em vez de eu pensar que Deus ele não está fazendo nada demais quando ele salva o ser humano, eu e você, a gente é que não está fazendo nada demais quando a gente faz uma boa obra, porque foi Deus quem nos criou, e Deus criou as boas obras para que a gente as praticasse, para que a gente andasse nelas. Porque isso flui, isso é fruto do Espírito Santo que habita em nós. Ele diz, as quais Deus antemão preparou para que andássemos nelas. Veja, não há glória humana em nenhum momento aqui, irmãos. A gente não tem como olhar para o nosso coração, irmãos, e achar que eu e você, a gente pode viver um segundo nesse mundo, sem ser na dependência de Deus. Eu e você, irmãos, a gente deveria ter medo dos nossos próprios pensamentos. A gente deveria ter medo da influência que a gente pode estar recebendo a qualquer momento, sem nem mesmo perceber, sendo arrastados pela correnteza, sem nem perceber, achando que estamos parados. E se a gente tivesse esse medo, irmãos, esse temor no coração, a gente ia ser levado a Deus. Veja, porque o que o texto fala, a única coisa que eu posso fazer é confiar em Deus. Deus é o único que pode me salvar, é o único que pode impedir que eu não seja influenciado por esse mundo a modo de destruir a minha própria vida.
Eu dependo de Deus completamente. Eu não posso repousar sobre a minha própria capacidade, seja ela qual for. Eu não posso pensar que eu já alcancei. Eu não posso pensar que eu já sou capaz. Eu não posso pensar que agora eu consigo andar com minhas próprias pernas. Porque a salvação é Deus do início até o fim. A gente viu no capítulo 1. É Deus o Pai quem nos predestina. É Deus o Filho quem paga pelos nossos pecados. E é Deus o Espírito Santo quem nos garante a salvação habitando em nossos corações. A gente não tem para onde correr, irmãos. E se a gente tentar fazer do nosso jeito, se a gente for capaz de andar pelas nossas próprias pernas, irmãos, significa que a gente ainda está seguindo o curso desse mundo e de Satanás. Porque foi isso que Satanás propôs para nós no Jardim do Éden. Ele disse, faça segundo o seu próprio coração. Olhe, escolha, decida por você mesmo. Pense pela sua própria cabeça. O que Deus nos diz, irmãos, o que a palavra de Deus nos diz é, você é tão incapaz. Você é tão incapaz que se você pensar pela sua própria cabeça, você vai se destruir. Como uma criança, irmãos, que se os pais deixarem, ela vai colocar o dedo na tomada e vai se matar. Eu e você, a gente é incapaz de andar com as nossas próprias pernas, a não ser para a nossa própria morte e destruição. Mas Deus, irmãos, sendo rico em misericórdia, Ele preparou boas obras para que eu e você, a gente caminhe nelas. A gente pode então buscar o Senhor e dizer, Senhor, o que Tu queres que eu faça? Quais são as boas obras que o Senhor preparou para que eu as pratique? E a palavra de Deus é muito clara, irmãos, qual é a vontade de Deus para a nossa vida? É a nossa santificação. É que eu e você, a gente abandone esse pecado. É uma questão lógica. Se eu estava morto nos delitos e pecados, agora que eu estou vivo, não tem como eu estar vivo nos delitos e pecados, irmãos. Eu só posso estar vivo em Cristo, assentado nos lugares celestiais, vivendo, e meus pensamentos estão lá, irmãos, porque a cabeça é Ele. É isso que Colossenses fala. Se vocês estão em Cristo, pensai nas coisas lá do alto, onde Cristo habita. E veja como isso é transformador, irmãos. Como esse mundo ele vai perder completamente o seu poder sobre a nossa vida. Porque a gente vai olhar para esse mundo com desprezo. Porque ele nos leva para distante de Deus. E a gente vai pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo habita, onde nós habitamos juntamente com Cristo. Porque nós estamos assentados em lugares celestiais. E como é que nós vamos viver aqui na terra, irmãos? Andando, nos movendo, vivendo como uma obra de arte que espelha a grandeza e a glória do seu Criador. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe.